O silêncio no vasto open space da Nova Tech Solutions, no Parque das Nações, em Lisboa, era uma criatura viva. Respirava ao ritmo dos teclados, dos cliques apressados dos ratos, dos murmúrios abafados das conversas de circunstância. Um silêncio caro, comprado com vidro e aço, com a promessa de inovação e o brilho frio da tecnologia de ponta. Para Tiago Oliveira, técnico de suporte de TI, esse silêncio tinha, no entanto, uma textura diferente. Era o silêncio que antecede a trovoada. O silêncio que se instala quando uma presença indesejada entra na sala. O silêncio que lhe pesava nos ombros desde que se lembrava de ser ele. Aos 28 anos, Tiago era um mestre na arte da discrição. Estatura mediana, rastas curtas e meticulosamente cuidadas, que emolduravam um rosto onde a inteligência brilhava nos olhos observadores, quase sempre semicerrados em análise. Vestia-se com a simplicidade estudada de quem não quer dar nas vistas. Calças de ganga escuras, uma t-shirt lisa, um casaco neutro. Era uma camuflagem, percebera há muito. No bairro da periferia de Lisboa, onde crescera, ser discreto era sobreviver. Na Nova Tech, entre os fatos caros e os sorrisos estudados, ser discreto era simplesmente uma forma de mitigar a constante sensação de não pertencer. Uma pequena cicatriz, quase invisível, por cima da sobrancelha esquerda, vestígio de uma tarde cinzenta na escola secundária, onde a cor da sua pele fora motivo suficiente para um punho cerrado, recordava-lhe diariamente o porquê dessa necessidade. O seu cubículo, aninhado num canto menos iluminado do piso, contrastava com a luminosidade ostensiva dos gabinetes dos gestores. Era o seu pequeno reino de códigos e sistemas, o lugar onde a lógica dos algoritmos lhe oferecia um refúgio contra a ilógica do preconceito. Ali era competente, respeitado pela sua capacidade de resolver os problemas mais intrincados com uma calma quase zen. Fora dali, era muitas vezes apenas o Tiago do TI, o rapaz negro que, por alguma razão, ali estava. Bernardo Vasconcelos, gestor de departamento e epítome do privilégio branco e endinheirado, personificava a dissonância. Alto, cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás, fatos que custavam mais do que o ordenado mensal de Tiago, Bernardo movia-se pela empresa com a arrogância de quem se sente dono do mundo. E, de certa forma, naquele microcosmos, era-o. Para Bernardo, Tiago era uma nota de rodapé, uma ferramenta útil quando necessária, um incômodo visual no restante tempo. As microagressões eram o seu pão diário, o tom paternalista, os pedidos disfarçados de ordens, os elogios que soavam a insultos. Tiago, meu caro, sei que se esforça, mas talvez esta área não seja bem a sua praia. Há pessoas mais talhadas para isto, percebe? Dissera-lhe uma vez, um sorriso condescendente nos lábios finos, após Tiago ter resolvido uma crise no servidor que paralisara o departamento por horas. Sofia Antunes, programadora na equipa ao lado, era uma lufada de ar fresco. Perspicaz, progressista, com um humor afiado e um radar infalível para a injustiça, tornara-se uma aliada silenciosa. As suas conversas na copa, entre cafés apressados, eram pequenos oásis de normalidade. Não lhe ligues, Tiago. Dizia ela muitas vezes, revirando os olhos após mais uma tirada de Bernardo. Ele acha que ainda estamos no século XIX. Mas naquela terça-feira, o século XIX parecia ter se instalado com armas e bagagens na sala de conferências principal. Investidores internacionais, a nata da administração, todos reunidos para a apresentação do novo projeto disruptivo de Bernardo. Um projeto que, Tiago sabia, assentava em bases frágeis e numa compreensão superficial da tecnologia envolvida. Como sempre, Tiago estava de prevenção, um técnico de TI anônimo encostado à parede, pronto para qualquer eventualidade. E a eventualidade surgiu. Um ecrã que teimava em não sincronizar, um vídeo de apresentação que engasgava. Nada de grave, uma questão de minutos para resolver. Tiago moveu-se com a sua eficiência habitual, discreto, quase invisível. Mas Bernardo, sentindo o olhar crítico dos investidores e o seu próprio verniz de competência a estalar, precisava de um bode expiatório. E Tiago era o alvo perfeito. Com licença, deixem passar o perito. A voz de Bernardo ecoou, carregada de um sarcasmo que fez Tiago enrijecer. Todos os olhares se viraram para ele. Se bem que, para este tipo de perícia, continuou Bernardo, o sorriso a alargar-se enquanto se virava para os investidores, como se partilhasse uma piada interna, talvez devesse estar a engraxar sapatos, não a mexer em computadores de milhões. A frase seguinte foi proferida num tom mais baixo, mais audível para quem estava mais perto, incluindo Tiago e alguns administradores na primeira fila. Esta gente nunca aprende, pois não?
Um riso abafado aqui e ali. Olhares desviados. O constrangimento palpável dos investidores estrangeiros. E para Tiago, uma onda de fúria fria e cortante que lhe subiu pela espinha, seguida por uma humilhação que lhe queimou o rosto. O comentário sobre engraxar sapatos, a generalização insultuosa de esta gente. Não era a primeira vez, mas ali, naquele palco, com aquela audiência, o golpe fora mais profundo. Ele limitou-se a resolver o problema técnico, o rosto uma máscara de impassibilidade. As mãos, porém, tremiam ligeiramente enquanto desligava o cabo e se afastava. O resto da apresentação de Bernardo foi um desastre previsível, mas o estrago na alma de Tiago já estava feito. Naquela noite, no seu pequeno apartamento na Amadora, o silêncio era diferente. Não era o silêncio opressor da Novatec, mas um silêncio carregado de uma determinação sombria. Olhou para a fotografia antiga dos pais, imigrantes cabo-verdianos que lhe tinham ensinado o valor do trabalho árduo e da dignidade. O pai tantas vezes desrespeitado, tantas vezes silenciado. Desta vez não, murmurou Tiago para a fotografia. Desta vez não vão safar-se. A cicatriz por cima da sobrancelha parecia latejar. A decisão estava tomada. Bernardo Vasconcelos iria aprender da forma mais difícil que subestimar Tiago Oliveira fora o seu maior erro. E a arma de Tiago não seria um punho, nem um grito. Seria a mesma tecnologia que Bernardo usava para se pavonear, a mesma lógica fria dos sistemas que Tiago dominava como ninguém. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrolo e observação meticulosa. Tiago continuou a desempenhar as suas funções com a mesma eficiência, a mesma discrição. Mas por dentro, a sua mente trabalhava a um ritmo febril. Bernardo, refastelado na sua impunidade, não notou nada. Continuava com os seus comentários depreciativos, com a sua arrogância habitual, alheio à tempestade que se formava sob a superfície calma do seu técnico de TI. Tiago começou a traçar o seu plano. Não seria uma vingança impulsiva, mas uma execução calculada. O seu acesso aos sistemas da Novatec era vasto. Como administrador de TI, conhecia os cantos e recantos da rede, as falhas de segurança disfarçadas de conveniências, os hábitos digitais descuidados dos seus colegas, incluindo Bernardo. A primeira fase foi a recolha de informações. Com uma série de scripts discretos e o conhecimento das permissões padrão surpreendentemente laxistas da empresa para certos diretórios partilhados, Tiago começou a vasculhar. Não procurava segredos de Estado, mas o lixo digital que as pessoas como Bernardo, demasiado importantes ou descuidadas, deixavam para trás. E-mails antigos, rascunhos de relatórios, conversas em chats internos que deveriam ter sido apagadas. O padrão começou a emergir. Bernardo não era apenas arrogante, era também profundamente incompetente em muitas das áreas que supervisionava. Relatórios mal elaborados eram frequentemente atribuídos a falhas da equipa. Decisões desastrosas eram varridas para debaixo do tapete digital. E depois havia os comentários. Em e-mails trocados com outros gestores do seu círculo íntimo, a linguagem era crua, o preconceito explícito. Referências a cotas que só servem para baixar o nível, piadas sobre o pessoal da limpeza que agora quer ter opinião e uma série de comentários depreciativos sobre funcionárias do sexo feminino. Tiago guardava tudo, encriptando os ficheiros e armazenando-os em várias pens seguras, escondidas. Sofia foi a primeira a notar a diferença. A concentração de Tiago era mais intensa, os seus olhos mais focados, quase febris. — Estás bem, Tiago? — perguntou ela um dia na copa. — Pareces diferente. Tiago hesitou. Confiar em alguém era um risco, mas Sofia sempre fora correta. Contou-lhe uma parte, a humilhação, a decisão de não deixar as coisas assim. Omitiu os detalhes do seu plano, mas a indignação nos olhos de Sofia foi suficiente. — Esse tipo é um verme, disse ela, abanando a cabeça. Se precisares de alguma coisa, de alguém para, sei lá, confirmar uma história, um álibi. Ela sorriu-lhe, um sorriso cúmplice. Ouvi dizer que o Bernardo lixou completamente a proposta da equipa de marketing no ano passado e culpou a estagiária. A miúda até se despediu. Era uma pequena peça do puzzle, mas importante. Confirmava o padrão. Um dia, Tiago quase foi apanhado. Estava a aceder remotamente a um servidor de backup, revendo logs antigos, quando Bernardo entrou derrompante no seu cubículo, algo que raramente fazia. — Oliveira, o meu portátil está lento como um caracol. Faz alguma coisa, e é para ontem. O coração de Tiago disparou. No seu ecrã, linhas de código comprometedoras. Com um movimento rápido, quase imperceptível, minimizou a janela de terminal e abriu um diagnóstico de sistema genérico.
Claro, Dr. Bernardo. Vou já verificar. A sua voz saiu surpreendentemente calma. Bernardo resmungou qualquer coisa e voltou para o seu gabinete envidraçado, o seu reino de vidro e arrogância. Tiago respirou fundo. Fora por pouco. A oportunidade surgiu algumas semanas depois. A Novatec ia apresentar uma nova plataforma de software a um consórcio de investidores europeus. Um negócio que podia catapultar a empresa para outro nível. E quem estava encarregue da apresentação técnica crucial? Bernardo Vasconcelos, claro. Era a sua oportunidade de brilhar, de talvez conseguir a promoção a diretor que tanto ambicionava. Tiago soube no instante em que viu o e-mail de convocatória. Era ali. O palco estava montado. Nos dias que antecederam a apresentação, Tiago trabalhou com uma dedicação febril, mas discreta. Analisou a plataforma que Bernardo iria apresentar. Conhecia bem, ajudara a desenvolvê-la nas fases iniciais antes de o projeto ser apropriado por gestores como Bernardo. Sabia das suas fragilidades, dos seus bugs ainda não resolvidos, das incompatibilidades com certos sistemas operativos que Bernardo, na sua pressa de reclamar os louros, provavelmente ignorara. Preparou o seu dossiê digital. Organizou os e-mails, os excertos de chats, as provas da incompetência e do preconceito de Bernardo. Criou um pequeno site anónimo alojado num servidor estrangeiro com um design simples e direto, onde cada peça de evidência estava meticulosamente catalogada e explicada. Escreveu o e-mail de denúncia, curto, incisivo, com um link para o site. Programou o envio para um horário específico. Na véspera da apresentação, Tiago sentiu um nó no estômago. Era uma mistura de medo e excitação sombria. Estava a brincar com o fogo. Se algo corresse mal, as consequências para si seriam devastadoras. Mas a imagem do sorriso trocista de Bernardo, o eco das suas palavras humilhantes, davam-lhe a força para continuar. Esta gente nunca aprende. Iria aprender. A manhã da apresentação chegou, cinzenta e úmida, típica de um outono lisboeta. A sala de conferências principal da Novatec fervilhava. Administradores de fato e gravata, investidores com expressões impassíveis e Bernardo no centro de tudo, pavoneando-se, distribuindo apertos de mão e sorrisos que não chegavam aos seus olhos frios. Tiago, como sempre, estava no seu posto discreto junto à mesa de controlo técnico. Verificou os sistemas uma última vez. Tudo normalmente instável, como Bernardo gostava. Bernardo começou a sua apresentação. A sua voz, amplificada pelos microfones, enchia a sala. Falava de sinergias, paradigmas, soluções disruptivas. Um jargão corporativo vazio que mal conseguia disfarçar a sua falta de substância. E então, no momento crucial, quando ia demonstrar ao vivo a funcionalidade principal da nova plataforma, aconteceu. O ecrã gigante atrás de Bernardo congelou. Depois ficou azul. O infame ecrã azul da morte. Um murmúrio percorreu a sala. Bernardo gaguejou, o seu sorriso profissional a vacilar. Tentou reiniciar o sistema, mas o ecrã permanecia teimosamente azul. O pânico começou a transparecer no seu rosto. "Tiago!" gritou ele, a voz aguda, perdendo toda a compostura. "Oliveira, o que é que se passa? Mexe-te!" Tiago aproximou-se calmamente. Olhou para o ecrã, depois para o portátil de Bernardo. "Parece ser uma falha crítica no sistema operativo, Dr. Bernardo. Talvez uma incompatibilidade com o novo software." A sua voz era neutra, profissional. "Incompatibilidade? Mas tu não verificaste isto?" Bernardo sibilou, o rosto vermelho de fúria e embaraço. Virou-se para os investidores, tentando um sorriso forçado. "Pequenos problemas técnicos, vossas excelências. Coisas que acontecem com tecnologia de ponta. O nosso perito vai resolver isto num instante." O sarcasmo era palpável. E então, cometendo o erro fatal, repetiu a sua frase fatídica, talvez para desviar a atenção, talvez por puro hábito de desprezo. É o que dá quando se contrata esta gente para posições de responsabilidade. Nunca se pode confiar a 100%, não é verdade? Foi o sinal. Nesse preciso instante, os telemóveis e portáteis na sala começaram a vibrar e a apitar quase em uníssono. Notificações de um novo e-mail. Tiago observou, o coração a bater descompassado, mas o rosto impassível. Viu o CEO da Novatec, Dr. Arnaldo Teixeira, um homem habitualmente controlado, franzir o sobrolho ao ler o e-mail no seu tablet. Viu a sua expressão passar de curiosidade a choque e depois a uma fúria gelada. Viu outros administradores a trocarem olhares alarmados. Os investidores, inicialmente confusos, começaram também a ler as suas expressões a endurecerem. O e-mail era curto, anônimo, com o assunto "A verdade sobre Bernardo Vasconcelos e a cultura da Novatec".
Continha um breve resumo das acusações, incompetência, assédio moral, discriminação racial e de género e um link. Para mais detalhes e provas irrefutáveis, por favor visite. Link para o site anónimo. Bernardo, alheio ao drama digital que se desenrolava, ainda tentava culpar Tiago pela falha técnica. Isto é sabotagem. Tu fizeste isto de propósito, não foi, Oliveira? Para me prejudicar. Foi então que o Dr. Teixeira se levantou. O seu silêncio cortou a diatribe de Bernardo. Segurava o tablet com força. Bernardo, disse ele, a voz baixa, mas cagada de uma autoridade que não admitia réplica. Acho que temos coisas mais importantes para discutir do que esta falha técnica. Apontou para o tablet. Recebemos todos um e-mail. Com acusações muito graves e com provas. O rosto de Bernardo, que estava vermelho de raiva, começou a perder a cor. Passou a um branco pálido quando percebeu o que estava a acontecer. Olhou em volta para os rostos hostis, para os ecrãs iluminados. O seu olhar cruzou-se com o de Tiago, e pela primeira vez Tiago viu medo nos olhos de Bernardo. Medo puro, sem filtros. Isso é um disparate, uma calúnia. É obra deste incompetente, gaguejou Bernardo, apontando para Tiago. Mas era tarde demais. Vários administradores já tinham acedido ao site. As provas estavam lá. Os e-mails com os comentários racistas, os relatórios manipulados, testemunhos anónimos, mas verificáveis através de metadados que Tiago subtilmente deixara, de outros funcionários que tinham sofrido às mãos de Bernardo. Havia até um pequeno ficheiro de áudio de uma reunião antiga, onde se ouvia claramente Bernardo a fazer comentários depreciativos sobre a contratação de certos elementos que só prejudicam a imagem da empresa. Tiago conseguira essa gravação de um antigo arquivo de atas de reunião esquecido num servidor. A sala estava num silêncio sepulcral, quebrado apenas pela respiração ofegante de Bernardo. A sua arrogância desmoronara-se como um castelo de cartas. Estava exposto nu, a sua podridão interior revelada perante aqueles cuja aprovação tanto cobiçava. Bernardo, disse o Dr. Teixeira, a voz agora cortante como aço, está suspenso das suas funções com efeitos imediatos. Uma investigação completa será iniciada e sugiro que arranje um bom advogado. Agora, por favor, retire-se. 2 seguranças da empresa que tinham sido discretamente chamados aproximaram-se de Bernardo. Ele não resistiu. Saiu da sala de cabeça baixa, o seu fato caro subitamente amarrotado, a sua postura antes imponente agora curvada pela humilhação. O som dos seus passos arrastados no chão polido ecoou como o fim de uma era. Tiago permaneceu no seu lugar, observando. Não havia triunfo no seu rosto, apenas um cansaço imenso e uma espécie de paz amarga. Conseguira. A justiça, por mais tortuosa e digital que fosse, chegara. Nos dias seguintes, a Novatec foi abalada até aos alicerces. O escândalo rebentou na imprensa especializada e nas redes sociais. O dossiê Vasconcelos, como ficou conhecido, tornou-se viral. A investigação interna confirmou rapidamente a veracidade das informações. Bernardo foi demitido sumariamente, a sua carreira em ruínas, a sua reputação pulverizada. O nome Vasconcelos, antes sinônimo de privilégio e poder, tornou-se uma nódoa. A empresa, para controlar os danos, anunciou uma série de medidas para combater a discriminação e promover a diversidade. Novos canais de denúncia foram criados, formações sobre inclusão tornaram-se obrigatórias. Se seriam eficazes ou apenas cosméticas, o tempo o diria. Ninguém na Novatec soube oficialmente quem estava por detrás da queda de Bernardo. Havia suspeitas, claro. Alguns olhares curiosos dirigiam-se a Tiago, mas ninguém ousava perguntar. Ele continuou o seu trabalho, discreto como sempre, mas algo mudara. Havia um novo respeito no olhar dos colegas. Sofia deu-lhe um abraço apertado e um piscar de olho cúmplice. Foste tu, não foste, gênio. Tiago apenas sorriu enigmaticamente. Algumas semanas depois, o Dr. Teixeira chamou Tiago ao seu gabinete. O CEO parecia mais velho, mais cansado, mas também com um novo respeito no olhar quando se dirigiu a Tiago. Oliveira, começou ele, a empresa passou por uma tempestade e, de certa forma, devemos-lhe um pedido de desculpas. O que o Dr. Vasconcelos lhe fez, e a outros, foi inaceitável. Houve uma pausa. Não sei quem foi o responsável pela denúncia anônima, continuou o CEO, os olhos fixos nos de Tiago, mas essa pessoa prestou um grande serviço a esta empresa, expondo uma ferida que precisava de ser tratada. De qualquer forma, analisamos o seu percurso, a sua competência, e gostaríamos de lhe oferecer o cargo de coordenador da equipa de suporte técnico. Com um aumento salarial